Olá, querido irmão em Cristo, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Neste domingo, dia do Senhor, vamos mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus, essa palavra bendita, essa palavra que transforma, essa palavra que anima, essa palavra que exorta. E neste dia, nós vamos meditar no seguinte tema: as aflições sob uma nova perspectiva. E o texto da nossa mensagem está registrado no Salmo 13, que diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos irmãos, quando falamos a respeito de aflições da vida, estamos tratando de eventos que, apesar da sua diversidade e intensidade, são comuns a todas as pessoas. Ninguém está isento de passar por aflições. E por vezes, enfrentamos desentendimentos na família, desemprego, o balancete do mês que não fecha, uma enfermidade séria e repentina, vizinhos barulhentos, entre outras questões que tiram a paz do nosso interior, causando ansiedade, tristeza e, em muitos casos, dor e ira. As aflições são universais porque há uma questão universal que envolve todas as pessoas. É o princípio de tudo aquilo que vivenciamos e que não podemos deixar de citar. A causa primeira dos nossos problemas relacionais, seja conosco, com o nosso próximo, com a criação, com Deus, os quais constantemente enfrentamos, é a queda. Sim, a queda. Na queda houve a entrada do pecado no mundo e, segundo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, o pecado original trouxe um rompimento profundo nas relações do homem. O homem é arrastado para direções opostas e acaba fazendo o que detesta e deixando de fazer o que deseja. O apóstolo Paulo bem declarou essa verdade, dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Desta forma, o pecado trouxe um rompimento profundo na sua relação com Deus, ou melhor, um rompimento profundo nas relações pessoais com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a própria criação. O pecado é a causa das aflições que enfrentamos dentro e fora do nosso ser. Como falamos, ninguém está isento de passar por aflições na vida. Acontece conosco, assim como aconteceu com os nossos irmãos do passado. Como, por exemplo, o caso de Abel e Caim, a mentira de Abraão, o engano de Jacó, a venda de José, a perseguição de Saul a Davi, enfim. E se as dificuldades da vida são inegáveis e inevitáveis, como devemos solucioná-las? Como devemos enfrentá-las? Neste salmo, Davi relata a angústia da sua alma diante de uma aflição que estava enfrentando. Não sabemos ao certo o contexto deste salmo, porém sabemos que a sua aflição fora causada por inimigos. E neste processo, em busca de solução para o problema, Davi nos mostra caminhos em busca de refrigério para a sua alma.
Queridos, nós devemos olhar para a aflição, para o dia ruim, sob uma nova perspectiva e buscarmos os caminhos bíblicos para solucionarmos ou para enfrentarmos o dia ruim. E o primeiro caminho que o texto nos mostra é o caminho do lamento. Sim, é o caminho do lamento. Somos seres que questionam tudo. Como nós podemos ver no Salmo 13, versos 1 e 2, Davi ele faz os seus questionamentos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nós questionamos tudo. Somos seres questionadores. Questionamos sobre as questões da vida, falamos daquilo que nos entristece, aquilo que nos alegra. Muitas vezes perguntamos o que poderíamos ter feito melhor ou por que as coisas não estão indo bem. As questões surgem principalmente quando a nossa alma está inquieta, passando por tribulações. Quem nunca ouviu: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? Eu que sou um crente fiel em todos os sentidos, eu que pratico a justiça, eu que sou bom, eu que sou um bom pai, um bom filho, por que eu, Senhor? Davi também levantou as suas questões. Em primeiro lugar, como nós vimos no texto, Davi levanta o seu questionamento a respeito de Deus. Senhor, até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? É algo que nos inquieta, pois muitas vezes em lamentos, em aflições, no dia mau, nós buscamos, oramos, intercedemos, falamos com o Senhor, jejuamos, e mesmo assim ficamos com aquela sensação de que, Senhor, o Senhor está aí? Até quando, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? Foi o lamento de Davi neste momento. No segundo ponto, segundo momento, ele também lamentou a respeito dele próprio. Até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? De fato, as lamentações, elas manifestam a dor da alma, as inquietações do nosso coração, o sofrimento que tira o nosso sono, que nos faz rolar na cama para lá, para cá. E Davi, então, ele levanta este clamor e esta lamentação, dizendo: Senhor, até quando eu estarei relutando, essa angústia na minha alma, com tristeza no coração cada dia? E ele também fala a respeito, ele lamenta também a respeito do problema, que no caso aqui era o inimigo. Até quando, Senhor, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, esse problema, eu não tenho solução. Até quando ele continuará diante de mim, se erguendo diante de mim? Esse problema que eu não consigo solucionar, esse problema que dia após dia me assola. Então o lamento de Davi passou por esses três estágios: lamentando diante do Senhor, lamentando consigo mesmo e lamentando a respeito do problema. Lamentos acontecem principalmente no momento da angústia e sofrimento. Mas o que nós precisamos ter em mente aqui é que o lamento não necessariamente é pecado. Importante abrirmos um parêntese para falarmos sobre a diferença entre a lamentação e a murmuração. Um lamento pode se tornar uma murmuração, mas uma murmuração não se torna um lamento. Tudo está fundamentado na essência de cada um. A lamentação revela a realidade do momento enfrentado, a murmuração revela a realidade do coração. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo, mas
Continua firme, convicta de que o Senhor é soberano e crê que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Revela a tristeza do sofrimento, da dificuldade ou da difícil situação, mas em nenhum momento foi abalada em sua fé. Isso é lamento. Lamentação é a expressão do sofrimento, demonstração de dor e angústia com o coração firmado no Senhor. O exemplo contrário, uma pessoa que está passando pela mesma situação, mas o seu coração é amargo, não vive aquela convicção das promessas, do cuidado, da presença do Senhor, e assim levanta a sua voz para reclamar, não apenas da situação, mas também de tudo e de todos, principalmente do Senhor. Essa pessoa está reclamando, essa pessoa está murmurando, e a murmuração é um ato de protesto, é a oposição, é o desejo de reivindicar um direito. E por mais que saibamos que o Senhor é bom, rejeitamos a sua soberania, dizendo que nós sabemos mais do que Deus. E nós sabemos o melhor para a nossa vida e queremos este melhor acima do melhor de Deus. Em suma, a lamentação revela um coração que sofre, mas continua firme no Senhor. A reclamação revela um coração que sofre, mas que vive distante do Senhor. No lamento, abrimos o nosso coração para dizer: Senhor, está difícil, está doendo. Nós abrimos o nosso coração para refletir a respeito do mundo caído que causa sofrimento ao nosso ser, mas sem perder a esperança. Sem perder a esperança. A murmuração não. A murmuração é a reclamação, é o desejo de buscar o próprio direito. Eu quero aquilo que é meu. Eu não mereço sofrer. O Senhor é mau. A murmuração nos faz pecar diante do Senhor. Mas nesse processo, nesse caminho, em busca de uma nova perspectiva diante do dia ruim, do dia mau, da aflição, Davi revela: não ficamos na lamentação, nós progredimos e assim então trilhamos o caminho da petição. Versos 3 e 4 diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. É certo que muitas pessoas fazem as suas orações e súplicas agarrando-se àquilo que acreditam, naquilo que acreditam e naquilo que supostamente pode dar esperança. E nessa confiança que declaram em tudo menos em Deus, tudo é possível. Amuletos, objetos sagrados, mantras, a própria ciência, o pensamento positivo, sempre firmados nessa autoconfiança. Foi o erro de Israel, foi o erro de Judá. E os profetas revelam este pecado, quando assim abandonaram o Senhor para seguirem outros deuses, para seguirem os povos, para seguirem a si próprio, para seguirem o seu próprio coração. Jeremias capítulo 2, versos 26 a 28, fala tristemente da casa de Israel, que virou as costas para o Senhor. E diz o texto: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como
as tuas cidades. No mesmo livro, o livro de Jeremias, verso 5 e 6 do capítulo 17, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Podemos perceber que Davi, no texto do Salmo 13, Davi lamentou a sua triste situação e que suas palavras não eram reclamações ou murmurações. E a prova disso é que houve um progresso e as suas palavras se tornaram orações diante do Senhor. Davi fez as suas petições a Deus. Ele clamou por atenção. Senhor, atenta para mim. Numa atitude de um verdadeiro filho que carece da atenção do pai em momentos de grande necessidade, ele clamou: Senhor, atenta para mim. Responde, Deus meu. E como é bom chamar a atenção daqueles que nos cercam e também orar ao Senhor. Senhor, atende. Senhor, eu confio em Ti, atende. Como é bom ter essa atenção a fim de perceberem e também Deus olhar para o sofrimento, assim como fez com Israel no Egito, ouvindo o clamor do seu povo. É o que Davi fez. Ele clamou, pedindo a atenção de Deus. Ele continua clamando e ele pede: Senhor, não apenas atenta, responde. Responde-me, Senhor, Deus meu. E a intenção do filho diante da aflição do seu pai, ou da aflição do seu coração e dos temores causados pelas dificuldades, é esperar receber do pai não apenas a sua atenção, mas também ouvir a sua voz de consolo. E é sempre bom ouvir a voz daqueles que estão à nossa volta dizendo: não se preocupe, estamos aqui para te ajudar. E como é bom ouvir a voz do Senhor dizendo: não se preocupe, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar. Neste clamor, nesta oração, nessa petição, Davi continua e ele pede agora por iluminação. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Dá atenção para a resposta, dá resposta para a direção. A palavra do Senhor é lâmpada e luz para a nossa vida. É o que Davi pede: Senhor, ilumina-me os olhos, dá-me esperança, para que eu não venha vacilar, para que eu não durma o sono da morte. Ilumina-me os olhos, dá-me clareza, entendimento, direção, dá-me a Tua palavra, Senhor. E por último, nesta petição, ele clama por socorro. Senhor, socorro, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Socorro, Senhor. Eu clamo por socorro. E o Salmo 91, versos 1 e 2, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E diante disso, meus queridos, nós precisamos ter essa nova perspectiva. Não cair na murmuração, na reclamação, vindo a pecar diante do Senhor, mas que tenhamos essa nova perspectiva. Ao invés de murmurar, podemos lamentar, podemos dizer: Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, está doendo, mas em nenhum momento perder a fé, perder a esperança. E ao invés de nos mantermos na lamentação, que pode transformar em murmuração se nós não tomarmos conta do coração, ao invés de permanecermos no lamento, venhamos a progredir para que o lamento se torne uma petição, uma oração de confiança a Deus, mas não apenas isso, que ela caminhe de fato nesta confiança,
que de fato tenhamos um coração firmado nessa nova perspectiva. E até quando Davi passou por essa experiência ruim e angustiante? Nós não sabemos. Até quando as coisas ruins irão acontecer em nossas vidas? Até quando a aflição, o problema, tudo isso, todas essas coisas irão perdurar, levando consigo muitas das nossas forças? Quando falamos sobre uma nova perspectiva, nós não estamos falando a respeito de algo novo, mas de uma mentalidade nova, de uma disposição nova, diferente da do mundo, diferente daquela que nós estamos acostumados a ver diariamente. Nós devemos trazer para os nossos dias aquilo que já foi falado às muitas gerações do passado, aquilo que é considerado antigo, mas não ultrapassado. Viver as verdades do Senhor, viver essas verdades como se fossem novas a cada dia. De fato, muitos ainda não conhecem a perspectiva divina do lamento ao louvor. Muitos ainda não desfrutam desta cosmovisão e ainda vivem a velha vida, a velha perspectiva, continuam na mesmice das reclamações e não nutrem a verdadeira esperança. Podemos olhar para os recursos à nossa volta, buscar a solução para os tormentos da vida? Podemos olhar para Deus e murmurar contra a sua providência? Podemos entregar a vida e desistir de tudo? Essa é a velha perspectiva. Essa é a velha perspectiva. Há diversas formas como podemos enfrentar as aflições. Porém, o salmista revela que não necessariamente devemos agir de acordo com o mundo e contra o próprio Deus. Podemos fazer os nossos questionamentos, as nossas petições, enfrentar as aflições sob uma nova perspectiva. Como? Em primeiro lugar, confie na graça. Confie na graça. O texto diz, no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Em segundo lugar, o texto diz, alegre-se. Alegre-se na salvação. Confie na graça e que esta graça venha alegrar o seu coração para que você possa se lembrar dessa graça revelada na cruz do Calvário. E alegre-se nisso. Alegre-se na provisão, alegre-se no cuidado, alegre-se na salvação. Em terceiro lugar, diante de tudo isso, diante de todas as bênçãos, diante do cuidado, diante da provisão, diante do amor, diante do perdão, diante do sustento, diante da proteção, diante da presença de Jesus, louve o seu nome. E o texto diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que esta seja a sua perspectiva, a nova perspectiva firmada na palavra do Senhor. Não murmure, não reclame, saiba que o Senhor está contigo por onde quer que andares. O Senhor se faz presente. Lamente, manifeste a dor da sua alma, do seu coração, mas não perca a esperança e a fé em Cristo Jesus. Continue firme, continue prosperando na fé, busque a graça e confie na graça. Alegre-se na salvação e cante ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas e tem nos dado o bem. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.